Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre branding e sobre bancos. Será que os bancos são as marcas mais queridas pelos brasileiros? Fiquem comigo que a gente já volta. Foi divulgado agora no início do mês de junho o ranking da consultoria Brand Finance com as marcas mais valiosas do Brasil. Há alguns meses eu comentei sobre um outro ranking, mas aquele era o da Interbrand, e agora foi a publicação da versão mais atual do relatório da Brand Finance, que também é uma empresa global focada nesse tipo de análise. E chamou a atenção que no top 5, 4 posições sejam ocupadas por bancos. A coisa até vai além disso, porque na verdade os bancos sozinhos representam 34% do valor das 100 marcas mais valiosas do país, de acordo com esse relatório da consultoria Brand Finance. Vejam aqui o texto que foi retirado do próprio relatório. Vamos lá, abre aspas. O setor bancário continua a ser importante no mercado das marcas mais valiosas do Brasil, com 14 marcas no ranking Brand Finance Brasil 100 2023, que é esse relatório que foi divulgado. Representa aí 35% do valor total das marcas. Eu tinha falado 34%, na verdade 35%, perdão. O total das 14 marcas bancárias que figuram no ranking tiveram 28% de crescimento da análise 2022 para a análise 2023. Ainda no texto do relatório, as marcas bancárias também ocupam 4 das 5 primeiras posições do ranking, sendo elas Itaú, alta de 32%, com avaliação hoje de 8,7 bilhões de dólares, dá mais aí de 44 milhões de reais. Em primeiro lugar, né? Bradesco na segunda colocação, alta de 33%, com valor de marca de 5,1 bilhões de dólares. Banco do Brasil em terceiro, alta de 34% e valor de marca de 4,9 bilhões de dólares. E Caixa, em quinto lugar, alta de 14%, valor de marca de 3,1 bilhões de dólares. Na quarta posição, a gente tem ali a Petrobras, né, valendo 3,9 bilhões de dólares, mas o predomínio, óbvio, é dos bancos. Os bancos representam aí 14% desse ranking das 100 mais, e como nós já vimos, aí 35% do valor total calculado por esse ranking, o valor total das 100 maiores marcas, as 100 marcas mais valiosas do Brasil, 34% está com os bancos. Aí vamos olhar aqui, só para a gente fechar, não vamos olhar as 100, é claro, mas até a 10ª colocação, vamos dar uma olhada em como é que está esse ranking. Em sexto lugar, a gente tem a Vale, com o valor de marca de 2,2 bilhões. Em sétimo, a gente tem a Natura, com valor de marca de 2 bilhões de dólares. Em oitavo, a gente tem a Skol, com valor de marca de 1,8 bilhão de dólares. Em nono e décimo, você tem empatados ali Brahma e Sadia, com um valor de 1,6 bilhão de marca para cada uma. Eu não fui olhar no detalhe do relatório, porque na verdade Brahma está em nono e Sadia está em 10º lugar. Então possivelmente tem a ver com o quanto cada uma delas evoluiu ou involuiu de 2022 para 2023. Mas eu não entrei nesse detalhe porque não era o objetivo dessa análise aqui. Bom, vamos entender primeiro que a gente pode ter diferentes metodologias para avaliar uma marca. Eu já conversei sobre isso aqui em outros episódios. Eu posso avaliar uma marca por fatores mais ligados ao vínculo afetivo, de reputação, de lealdade que ela gera com o público, mas eu também posso avaliar uma marca por critérios mais objetivos, por exemplo, pelo resultado financeiro que essa marca é capaz de gerar. São muitas metodologias diferentes que existem por aí, mas no geral elas vão se posicionar em algum ponto ali entre esses dois universos, dos critérios puramente objetivos até os critérios puramente subjetivos. Algumas olham mais para um ponto do que para outro, algumas levam em consideração mais critérios estatísticos, outras levam em consideração mais critérios comportamentais e de valores, né? Algumas vão olhar mais para a robustez de um negócio, para o quanto ele consegue movimentar em números, enfim, a gente tem
diversas metodologias, aí eu vou acabar me repetindo. E eu nem sei se vou continuar daqui para frente gravando vídeos assim sobre esses rankings, porque no final das contas, essas principais análises acabam olhando para um recorte dessas empresas que é muito próximo ali. Todas elas empresas de grande porte, é claro, com uma mega capacidade de comunicação. E aí, da mesma forma que eu comentei lá naquele vídeo sobre o ranking da Interbrand, a gente vai ter que comentar agora algo muito próximo sobre o ranking da Brand Finance. Primeiro, que o fato de eu ter um ranking das maiores marcas dominadas por bancos já revela muito sobre a nossa economia, inclusive sobre a nossa capacidade de desenvolvimento econômico. Eu sei que vocês vão olhar de repente e falar assim: Bruno, você é contra os bancos, não sei o que está criticando sempre, mas não é isso. Essas empresas são também fundamentais para a gente ter uma economia saudável e com capacidade de desenvolvimento. Os bancos desempenham um papel importantíssimo como qualquer outra empresa, mas não é, na verdade, tanto uma crítica assim, é só uma constatação. E o quanto a presença desses bancos, principalmente nesse ranking da Brand Finance, ali no top 5, ocupando 4 das 5 primeiras colocações, o quanto não é um indicativo de como o nosso sistema econômico está funcionando. Também lá no ranking da Interbrand, a situação não era exatamente a mesma, mas era similar. O ranking tinha uma presença forte dos bancos, marcas de cervejas e, de resto, eram grandes prestadoras de serviço, leia-se varejo, então grandes cadeias varejistas e empresas extrativistas como Vale e como eu falei naquela ocasião, isso diz muito sobre a nossa realidade. Como de costume, eu estou deixando todos os links aqui na descrição do episódio. Se você está nos ouvindo ou está nos assistindo, vai lá na descrição do episódio que tem todos os links para que vocês possam acessar esse conteúdo original. E aí, para a gente não se perder em meio a tantas questões, eu quero separar essa análise aqui em alguns pontos fundamentais. Primeiro, a metodologia da Brand Finance, em linhas gerais, como é que ela funciona? A Brand Finance traz uma metodologia que tenta calcular ali o valor de um negócio e a contribuição financeira que essa marca é capaz de gerar. Eu achei até interessante que eles colocam em destaque ali na apresentação institucional do site, né, da empresa, que sim, não existem caixas pretas na sua metodologia, porque inclusive eles obedecem a uma ISO, uma certificação ISO, a ISO 10668, que de verdade assim eu nem conhecia. Mas dito isso, fica claro que existe uma preocupação ali da consultoria com a transparência, né, para deixar claro ali como é que esses números são obtidos, como é que eles chegam a esse tipo de cálculo. Mas também fica em evidência, quando a gente olha para essa metodologia, que a robustez dessas empresas e a capacidade de comunicação, que por óbvio é uma derivação dessa robustez, e o quanto elas ocupam de espaço nas suas respectivas categorias, gerando um alcance muito grande entre os consumidores, gerando também um grande volume de negócios, concentrando grandes fatias de mercado, o quanto isso conta, né, para que elas figurem nessa avaliação, nessa análise da Brand Finance. Pelo próprio nome da consultoria, a gente já entende que existe uma preocupação ali com questões mais objetivas da marca e com os indicadores financeiros dessa marca. Inclusive, eu achei um artigo acadêmico aqui, ele já é um pouco antigo, mas que faz uma comparação entre as metodologias de alguns desses rankings e coloca ali lado a lado, por exemplo, o ranking da Brand Finance com o ranking da Interbrand, que foi o que eu analisei no início do ano, e ele mostra ali que há uma boa dose de sobreposição entre essas metodologias, ou seja, que ambos os rankings possuem critérios ali que são muito próximos. Eles não são exatamente iguais, mas são muito próximos e por isso também os resultados que a gente tem acabam sendo muito próximos. Até aí, não é que existe um problema, não existe problema nenhum, na verdade, mas eu estou enfatizando que se vocês pegarem o vídeo para assistir o vídeo que eu gravei lá sobre o relatório da Interbrand, vocês vão encontrar muitas semelhanças com esse ranking que foi divulgado agora
pela Brand Finance. E isso acontece porque, primeiro, as metodologias são próximas, como a gente já viu, e segundo, porque também a economia brasileira não vai muito além desse punhado de empresas que aparecem em todos esses rankings. Em linhas gerais, tirando essas 100 maiores que estão tanto no relatório da Brand Finance, certamente estão no relatório da Interbrand e estão em outros relatórios também de outras grandes consultorias, as outras empresas de porte que atuam por aqui são todas empresas estrangeiras e por isso mesmo elas não poderiam figurar num ranking como esse, já que ele foca apenas na análise das marcas nacionais. Um segundo ponto que é importante a gente colocar, que também, por óbvio, é claro que essas metodologias dão pouca ênfase ao vínculo afetivo e de respeito que se constrói entre algumas marcas e seus consumidores. Porque se isso fosse levado em consideração ou se tivesse um maior peso na análise, é evidente que bancos de varejo não estariam majoritariamente nas primeiras colocações. Se por um lado algumas marcas são fortes no alcance e na visibilidade que geram junto ao público, pela sua capacidade de mídia, etc., outras podem ser classificadas como fortes porque evidenciam valores, porque inspiram, porque de certa forma o público cria essa sensação de admiração, cria essa coisa delas se colocarem ali lado a lado com o público, se colocarem verdadeiramente lado a lado na construção de soluções ou na parceria por uma narrativa, ou dentro de uma narrativa comum. E isso a gente vê que falta, e muito, nesses rankings. Talvez porque falte, de fato, no mercado nacional, na economia e nas empresas brasileiras. Vejam que, no senso comum, quando a gente pensa em mecânicas de brand valuation, ou mesmo quando eu entro em sala para dar uma aula sobre branding, a gente pensa em grandes marcas globais que são muito hábeis em criar esse magnetismo. A gente pensa na Apple, a gente pensa na Coca-Cola, a gente pensa em Harley, a gente pensa no Starbucks, Pepsi, McDonald's, Google, Twitter, Netflix, Amazon, mas você não pensa num banco. E aí vem a diferença porque estamos falando também de empresas gigantes que são referência nas suas respectivas áreas, mas que são capazes, de fato, de gerar alto valor agregado para os seus públicos. São marcas magnéticas, são marcas que geram um vínculo afetivo forte. Ninguém me pergunta sobre as políticas de branding do Itaú ou da Caixa Econômica, por exemplo, quando eu vou dar uma aula na pós-graduação sobre estratégia de branding. E aí, me desculpem, mas eu duvido que um banco como o Bradesco, o Banco do Brasil, Caixa, enfim, qualquer um desses, seja capaz de gerar qualquer tipo de vínculo afetivo para uma parcela majoritária dos seus clientes. Só se a gente pensar no afeto negativo, talvez, as avessas ali. Então, talvez se essas metodologias calculassem o nível de ódio que eles são capazes de gerar nos correntistas, aí eu acho que talvez a coisa fizesse mais sentido até. Mas se tem um grupo ali que possui um vínculo afetivo altamente positivo com essas marcas, são só seus acionistas, seus altos executivos, talvez. Isso já mostra, né, o quanto não estão sendo considerados aspectos mais ligados ao marketing ou mais ligados ao relacionamento e ao vínculo afetivo que essas marcas são capazes de gerar com seus consumidores. Ou talvez sejam consideradas apenas questões estatísticas mesmo, como market share, como taxa de ocupação de mídia, que são critérios válidos. Veja que eu não estou criticando o ranking, eu só estou chamando para essa reflexão aqui, para a gente pensar a respeito de cada um desses rankings e cada uma dessas metodologias. Obviamente, sempre que eu insiro uma metodologia e dou um recorte, isso dá uma dimensão limitada do que é aquele cenário ali. Mas olhando aí para esse ranking da Brand Finance, o que a gente pode compreender também é que há uma dimensão limitada e uma compreensão limitada também sobre o que as grandes empresas nacionais entendem por branding. Com isso, a gente entra no último ponto da minha análise de hoje, que é pensar sobre o
potencial, de fato, o potencial das estratégias de branding para além da força bélica da publicidade, que a gente já viu que isso aí, no ranking como o da Brand Finance ou da própria Interbrand, isso acaba ficando muito em evidência. É por isso, inclusive, que eu brinco na chamada desse vídeo com o conceito de Love Marks, que foi trabalhado num livro homônimo pelo publicitário Kevin Roberts e que vai focar nessa análise em elementos como confiança, comprometimento, lealdade, ou seja, o quanto uma marca consegue construir vínculos afetivos positivos com o seu público baseada nesses elementos. O quanto as empresas estão evoluídas a nível de branding tem correlação direta também com o nível de desenvolvimento econômico. Ou seja, nas economias mais desenvolvidas, há uma orientação maior a marketing, ou seja, há uma orientação maior das empresas ao cliente e, por obrigação, essas empresas também acabam tendo que desenvolver estratégias de branding mais sólidas e mais relacionais, com menor foco apenas em funcionalidades. E eu acho que isso faz todo sentido quando a gente pensa, por exemplo, na economia brasileira e na maneira como ela está estruturada. A quase totalidade das empresas listadas no ranking da Brand Finance ou no antigo ranking da Interbrand, publicado no início desse ano, não precisam ser love brands, love marks, para serem negócios muito bem sucedidos. Mas quando eu olho para a composição desse ranking e principalmente para o top 5, com 4 bancos e a Petrobras, de novo, sem nenhum demérito, são empresas gigantes, geram bilhões em receita, muitos empregos, todas elas fundamentais para o desenvolvimento e para a sustentação de um país, mas ainda assim isso não deixa de me gerar um incômodo e essa reflexão, do quanto a gente ainda está longe de ter empresas que enxerguem a construção de uma marca não apenas por uma perspectiva publicitária e funcional, e mais pela perspectiva relacional e com foco na criação de valor real para o público. O quanto a gente está perdendo, inclusive, de oportunidades nesse sentido. Temos marcas com esse potencial? É claro que temos. Todas elas, inclusive, que eu citei agora, que são citadas no ranking, têm esse potencial. Mas algumas a gente vê que têm políticas mais interessantes e mais focadas, já mais orientadas nesse sentido do que outras. No ranking das 100 mais valiosas, a gente poderia pincelar aqui algumas que de fato buscam mais essa conexão emocional e de narrativa com o consumidor e buscam construir uma proposta de valor de fato diferenciada. Vamos olhar aqui alguns exemplos que eu pincelei aqui do ranking. Temos Nubank, que está na 18ª colocação. Temos a Magalu, que está na 20ª colocação. Eu tenho Havaianas aqui, que está na 51ª colocação. Eu tenho Submarino, que está na 56ª colocação. Brastemp, olha aí, na 98ª colocação, quase na 100ª colocação. Enfim, a gente tem outras marcas de bebida aqui, a gente tem as cervejas, Skol e Brahma, que estão ali entre as 10 mais. Tudo bem, a gente poderia aqui ficar pincelando uma aqui, outra ali, para discutir no detalhe cada caso. Mas o que eu quero mesmo é gerar essa reflexão. O quanto esses rankings de marcas refletem uma realidade econômica esquisita ali, para dizer o mínimo, né? O quanto elas acabam refletindo também uma distorção sobre o que é e o que deveria ser uma política real de branding e, por fim, o quanto esses rankings revelam uma distância muito grande dos grandes grupos empresariais nacionais, de uma pegada mais competitiva e verdadeiramente com foco no cliente. Isso é um indicador muito poderoso de como a nossa economia está estruturada. Isso aí. E eu já falei sobre isso, inclusive, em episódios recentes. Busquem o Talk to Biz número 160, Negócios à Brasileira, onde eu faço uma reflexão sobre essa questão. E, para finalizar, agora sim de vez, o que nós vemos é um ranking super povoado por aquilo que a gente poderia chamar de marcas funcionais ou marcas operacionais. Talvez se chamássemos isso de ranking dos maiores investidores em mídia, faria mais sentido. E aí o que a gente está perdendo de oportunidade de grandes negócios a partir disso? Ou será que é o contrário, né? Esses negócios são altamente bem-sucedidos pela perspectiva financeira porque agem exatamente seguindo essa linha de pensamento.
Essa discussão aí eu deixo com vocês. Coloquem aí nos comentários suas impressões, que a gente pode voltar a esse assunto no futuro. E sobre a pergunta do início do episódio, é claro que estamos olhando para qualquer coisa nesse ranking, menos para o quanto essas marcas são queridas. Aliás, uma curiosidade quase mórbida, né? Olhando pela perspectiva do marketing, é claro. Os Correios, sim, os Correios figuram ali na lista ocupando a 89ª posição, acima de uma marca como a Brastemp, quer dizer, isso não faz o menor sentido. Mas enfim, critérios, modelos, estatísticas e vamos para o nosso final de semana. Esse foi o meu comentário de hoje. Nos vemos na próxima. Até lá.